Olá, sobrevivencialista! Eu sou o Júlio Lobo e hoje nós vamos tentar responder uma pergunta muito difícil aqui, que é o que é importante para você, tá? Esse aqui é o segundo vídeo da série sobre comportamento que eu estou produzindo e inclusive eu recomendo que você assista o vídeo anterior, conhecendo o seu ponto de quebra, para você entender melhor esse aqui, senão você vai ficar um pouco perdido, tá bom? Bom, se você já viu esse primeiro vídeo, vamos em frente. Por que eu estou perguntando o que é importante para você? Porque o primeiro e o mais importante passo para qualquer tipo de processo de fortalecimento mental é determinar o que é importante para você. Por quê? Porque geralmente são essas coisas que vão fazer você ficar motivado nos tempos difíceis e também vão te dar uma guia para você continuar lutando, mesmo quando tudo ao seu redor parecer estar perdido. De uma forma mais clara, aquilo que é importante para você são os seus valores. Marca aí essa palavra, isso aí é importante, tá? Os valores basicamente são a fundação da nossa personalidade e são exatamente neles que nós nos baseamos para a gente tomar todas as nossas decisões diárias, das mais simples até as mais complexas. Por isso é importante conhecer quais são os seus valores para entender claramente como que você embasa suas decisões ou inclusive evitar de entrar em situações que você julga ser erradas, né? Seja num cenário de crise ou seja no seu próprio cotidiano. Agora a pergunta é: Júlio, mas é importante falar sobre valores? Para que isso vai servir para mim? Bom, apesar dessa questão de valores ela ter caído um pouco em desuso no mundo atual, muita gente na história morreu lutando pelos próprios valores. As guerras são travadas para defender os valores das nações e o futuro da humanidade depende de valores que as crianças vão receber hoje dos pais. Então entenda que a gente está falando de uma coisa realmente importante, uma base muito forte que a humanidade tem para conseguir se solidificar, né? Mas assim, apesar dessa grande importância, poucas vezes nós pensamos nessa nossa parte mais basal da nossa fundação da personalidade. E aí que está a grande ironia, porque é exatamente essa questão que é extremamente observável nas pessoas que estão em cenários de crise e de perigo. Como assim? Olha só. Quando você está estressado, mal alimentado, cansado, com medo, a tendência é que você vai se basear no seu sistema mais primário da sua personalidade para que você possa garantir a sua sobrevivência. E é exatamente aí que os valores vão aparecer na forma mais pura. Tanto que eu sempre brinco, e na verdade isso é uma grande realidade, é que você só conhece de verdade os seus amigos e os seus familiares quando eles estão no pior estado possível. Quando eles estão com fome, com frio, com medo, cansados, estressados. Porque assim, convenhamos, todo mundo pode ser bonzinho quando está confortável e de barriga cheia, né? Então, quando eles estão no estado de quebra, por exemplo, aí que você realmente pode conhecer essas pessoas porque elas estão mostrando os valores reais delas, sem nenhum tipo de máscara social, tá? Mas ok, agora que eu já expliquei o básico, eu vou ir avançando para você entender melhor, tá? Então, antes de ajudar você a encontrar os seus valores, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo, eu queria começar a nomear alguns exemplos que são encontrados aí na grande maioria das pessoas. Antes de nomear os exemplos, entenda que assim, nós não temos só um tipo de valor, tá? Todo mundo tem vários valores, é mais como uma espécie de predominância, onde nós temos alguns valores mais fortes e outros valores mais fracos. O que eu vou falar aqui são exemplificações de valores muito fortes, mas, assim, você pode ter eles em maior ou menor intensidade. Quanto maior o seu valor, mais expressão ele vai ter na sua personalidade de uma forma geral, beleza? Então vamos lá. Um valor que todo mundo tem, a grande parte das pessoas tem, na verdade, que é o valor de família. As pessoas que têm um valor de família com uma alta predominância, elas estão prontas sempre para dar a vida pelos seus familiares, seja filho, cônjuge, pais, enfim. Eles não pensam nem duas vezes para fazer isso. Esse tipo de pessoa é aquela que trabalha 3 períodos para prover a segurança financeira para os filhos e realmente, literalmente doam as suas vidas para lutar pela prosperidade e o conforto dos seus entes queridos. Claro que, por outro lado, isso também tem um lado negativo, porque elas podem entrar em um ponto de quebra severo se a família se desestruturar ou se a família estiver ameaçada e sofrer algum tipo de violência. Então esse é o ponto fraco de quem tem um valor de família muito forte, tá? Outro valor legal que grande parte das pessoas também tem é o valor de fé. Por quê? Para as pessoas religiosas, a espiritualidade ela é uma grande força para manter a motivação. Porque, convenhamos, espiritualidade está muito envolvido diretamente com a fé, que é um elemento de força interna, né? Aqui estão aquelas pessoas que, mesmo que as coisas estejam muito ruins, elas ainda conseguem acreditar que Deus, ou entidade da crença que ela tiver,
vai prover o que ela precisa e também vai proteger ela das ameaças. Isso é muito legal porque dá muita força para a pessoa. Afinal, convenhamos, a espiritualidade ela é um dos itens de maior peso por equilíbrio emocional. Então as pessoas com valor de fé geralmente são bastante perseverantes, elas aguentam realmente passar por coisas muito difíceis. Por outro lado, se a espiritualidade, se a religiosidade estiver em excesso, essa pessoa pode deixar de ver os riscos à sua frente, porque supostamente Deus vai proteger ela, né? E também pode acabar deixando ela estática, esperando que Deus dê as coisas para ela em vez dela lutar para conseguir. E isso é um ponto negativo muito complicado. Bom, próximo valor também que, convenhamos, nesse mundo capitalista está em ascensão, é o valor de poder. Para alguns, a capacidade de se mostrar superior, mais forte, mais poderoso do que as outras pessoas é um valor muito forte. Aqui entram as pessoas que gostam de desafios de competição, carros e motos potentes e coisas desse gênero. As pessoas que têm esse tipo de valor predominante, numa situação de crise, ela pode acabar entendendo esse cenário como um desafio, que vai fortalecer o espírito dela, que vai aumentar o poder dela, fazendo com que ela vai ficando cada vez mais obstinada para superar o que vier pela frente. Tá? Então é uma força muito grande, porque a pessoa pensa assim, bom, se eu superar esse cenário, eu vou ser quase um deus. Tudo bem que é um motivo meio estranho, mas se servir para ela sobreviver, está valendo, né? Por outro lado, como a gente sabe, a necessidade de ter poder em excesso pode passar todas as barreiras e fazer essa pessoa se tornar até mesmo um sociopata, um psicopata, capaz de causar danos em outras pessoas para que ele possa certificar o quão dominante ele é. Aí, por outro lado, já que a gente falou um pouquinho de sociopata e psicopata, a gente tem as pessoas que buscam por segurança. Hoje no Brasil, inclusive com a parte de concursos públicos e cestas, etc., esse é um valor que é muito predominante na população, que é o valor de segurança. Esse valor, muitas vezes ele é chamado também como necessidade de conforto, porque as pessoas que têm esse valor, elas buscam sempre pela tranquilidade e pela calma. As pessoas que elas têm como valor a segurança, elas tendem a ser muito analíticas, elas pensam muito antes de tomar as decisões, porque elas vão verificar se não estão se expondo a um risco desnecessário. Claro que, por outro lado, essas pessoas elas podem ter dificuldades em ter atitudes mais ousadas, né? Isso é um sério problema, porque em um cenário de crise, uma pessoa que busca por segurança e tranquilidade pode acabar, por exemplo, não saindo para buscar por comida e acabar passando fome e entrando numa situação pior ainda se ela continuar na casa dela. Um outro valor que esse entra num debate moral muito grande, e eu não vou entrar aqui muito a fundo, é o valor de justiça, tá? A gente pode nomear o valor de justiça como o valor de ética, honestidade ou coisa semelhante, mas de uma forma mais clara, as pessoas que têm esse valor, elas tendem a manter um senso de justiça muito claro em cima de todas as situações da vida. Um exemplo claro para a gente levar para o lado do sobrevivencialismo é, por exemplo, aquela situação dos saques e dos vandalismos que acontecem durante as manifestações. Enquanto a grande maioria vai lá e pensa, eu vou aproveitar, né? Se eu não vou ser pego, eu vou aproveitar e vou pegar também alguma coisa para mim nessa loja. Existem outras pessoas que não pensam assim, que se negam a saquear as lojas, mesmo quando todo mundo está fazendo isso, porque elas acham isso errado, independente de haver leis ou não haver leis. Inclusive, existem outros que até tentam impedir que as pessoas saqueiem as lojas, tentando segurar o avanço da massa das pessoas. Né? Esses são aquelas pessoas que possuem os valores de ética e justiça muito fortes. Geralmente são policiais ou pessoas de segurança mesmo, né? Da área de aplicação da justiça governamental como um todo. Mas, por outro lado, umas pessoas com um senso muito forte de justiça, elas podem não ser capazes de fazer o que for necessário para elas continuarem vivos. Ou seja, em um cenário de crise, infelizmente, a gente tem sim que estar preparado para fazer coisas que seriam consideradas ilegais ou ruins em uma sociedade normal. E uma pessoa muito justa, ela não vai conseguir conviver com o sentimento de culpa de ter feito alguma coisa errada. Mas enfim, esses são só alguns valores, tá? Existem muitos outros valores, eu só citei alguns que são geralmente os mais presentes nas pessoas. Claro que a gente pode falar de muitos outros tipos aqui, mas no final das contas, você é quem tem que entender quais são os valores que regem a sua vida, independente de ser ou não o que eu acabei de falar, tá? Lembre o seguinte, o segredo aqui é você entender quais são as razões da sua vida e não considerar isso como escolher um time, por exemplo. Não é montar um personagem de RPG, né? Porque como eu disse antes, nós temos todos os valores, mas alguns mais fortes, outros mais fracos. Bom, enfim, chega de falar, já expliquei o que é, já dei alguns exemplos, agora chegou a sua vez de você pensar sobre os seus valores, tá? Para te ajudar de uma forma mais fácil, eu formulei algumas perguntas bem claras, então eu peço o seguinte:
Anota aí essas perguntas que eu for falando aqui e responda elas com sinceridade para que você possa conseguir estabelecer quais são os seus valores reais. E assim, fica à vontade para você ir pausando o vídeo, tá? Eu vou continuar aqui, dá um pause aí, você anota, responde e continua aqui, beleza? Então vamos lá. Pergunta número 1. Pense nos objetivos da sua vida. Por que eles são importantes? O que eles vão te trazer? Segunda. Pense nas coisas que são importantes para você. O que elas te proporcionam? O que você ganha em ter essas coisas tão importantes para você? 3. O que é mais importante para você na sua vida? E qual que é o sentimento que você tem quando você pensa nessas coisas? Antes de você responder, eu preciso fazer uma observação muito importante. Até se você tiver respondido, já revê aí as suas respostas, tá? Dinheiro, riqueza ou coisa desse tipo não é valor. Tá? Se você pensou, o meu maior objetivo da vida é ganhar dinheiro, você precisa ir um pouco mais além e se perguntar, para que vai servir esse dinheiro? Por quê? Porque muitas vezes o dinheiro ele é só um meio, né? O dinheiro ele serve para trazer poder, serve para trazer reconhecimento, conforto, segurança, e esses são os valores que realmente vão importar para você, não o dinheiro propriamente dito. Então assim, pessoal, espero que com essas perguntas você tenha conseguido já conseguir chegar a um ponto um pouco mais legal para você conseguir balancear sua personalidade, ver quais são os seus valores. Se você estiver interessado em entender mais sobre esse tema, eu deixei alguns links aqui na descrição que vão te mostrar alguns exercícios, algumas listas de valores, onde você vai poder entender mais e pensar com mais calma sobre você. Assim como o vídeo Conhecendo o Seu Ponto de Quebra, que eu falei lá no começo, que foi o primeiro dessa série, aqui eu estou falando de autoconhecimento. Pode parecer meio chato eu não trazer nada de ação ou uma técnica milagrosa usada pelos SEALs para você ser um Hulk mental, mas a gente está falando de uma coisa que é a sua base, que é aquilo que ninguém vai poder te roubar e com certeza é o elemento principal não só da sua chance de sobrevivência, mas da sua própria qualidade de vida dentro ou fora de um cenário de vida, tá? Então assim, se você está acompanhando essa série sobre comportamento, agora você já é capaz de conhecer o seu ponto de quebra e também entender quais são os seus valores que regem a sua vida. Agora que a gente já formou essa base inicial de autoconhecimento, no próximo vídeo a gente vai trabalhar a primeira técnica que pode ser usada nos momentos de dificuldades para te dar força para você superar o que tiver no seu caminho, beleza? Então assim, se você gostou, dê um curtir aí pra gente, compartilhe com seus amigos para nos ajudar e inscreva-se no canal para você receber os próximos vídeos dessa série, tá bom? Então, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.